o que a China, a XP Inc. e eu temos em comum. Esse é mais um episódio do Resolvendo Problema com Dados. Meu nome é Fernando Galho, sou empreendedor e consultor de dados e nesse vídeo eu vou falar como eu ajudaria a XP Inc. a transformar a cultura data-driven dentro da sua empresa. E o que eu, a China e a XP temos em comum? Nós temos em comum o entendimento de que dados é mais que petróleo. Dados eu acho que é a base, dados é tudo praticamente. Então, a China é um mercado onde não só as empresas privadas, mas o governo aplica muito dado. A XP entende a importância de dado e eu tive a minha carreira de 10 anos trabalhando na área de dados. Então, eu acho que são muitos pontos em comum e eu vou trazer aqui dentro desse vídeo como eu ajudaria a XP nesse processo de transformação em ser uma empresa data-driven, tomar decisões sobre dados e valorizar a área de dados não como uma área auxiliar, mas talvez como uma área que seja a espinha dorsal para o negócio. E por que eu afirmo isso, né? Da onde eu tirei essa ideia de que talvez possamos ter uma mesma linha de pensamento, talvez, né? Alguns pontos. E eu acho que foram dois momentos que me marcaram muito. O primeiro deles foi um livro de Ricardo Jeromel, que é O Poder da China. Eu não sei se você já leu esse livro, procura saber. Esse livro estourou a minha cabeça assim, de tal maneira, em que comenta sobre o potencial em que a China tem, as grandes empresas, né, acho que é Tencent e Alibaba, que são duas big techs, que tem os super apps e tudo mais, e como essas empresas conseguem revolucionar o ecossistema em que ela faz parte. Então, por exemplo, imagine que uma dessas empresas, elas têm um super app que tem como se fosse um WhatsApp dentro, um banco, tem um e-commerce, tem o Pix agora, tem várias funcionalidades dentro de um único aplicativo. Então, imagine que uma dessas empresas ela conecta de ponta a ponta, né? Assim como a Amazon, que consegue conectar vendedores com compradores direto, e ela trabalha mais na logística, distribuição e o e-commerce disso. E essas grandes empresas vão até além, porque elas conseguem pegar um pequeno negócio local e transformar isso com base em dados, que é colocando ali um wallet de pagamento que reconhece uma aproximação por celular ou reconhecimento facial. Ele entende qual é a demanda que aquela área tem e como ele dispõe melhor os produtos ali, qual é a fachada que mais traz clientes de acordo com o estudo que ele fez, e como ele tem até mesmo a linha, né, de compra e distribuição, ele pode já até entender o momento em que aquele pequeno estabelecimento precise de tal mercadoria e ele já inclui isso na rota. É incrível que quando você pensa disso, parece algo surreal, de simplesmente o cliente entrar e por reconhecimento facial já pagar e sair, todo esse ecossistema acontecer atrás. Mas a China já está há muitos anos à frente, já tem entrega com drone, entrega robótica e tudo mais. Então esse livro realmente me deu uma amplitude de como os dados é trabalhado no mundo, como que as coisas acontecem de forma macro e a ponto de alterar um ecossistema. E o segundo ponto é uma passagem do Ben Shimol, que eu não me recordo se foi em algum podcast, ou se foi em alguma entrevista que ele deu, ou se foi algo com o Primo Rico, enfim, não lembro. Mas ele falando sobre a experiência, né, esse momento, esse incidente incitante em que a chave virou de que dados realmente deveria ser o core de uma empresa, né, de investimento, e não o mercado de ações, vamos dizer assim, ser o diferencial de mercado, mas sim os dados ser o diferencial de mercado daquela empresa. E eu lembro que ele falou uma frase muito próxima a tipo algo assim, tipo, fomos até a China para falar de negócios, para entender sobre o diferencial daquelas big techs em relação, né, a mercado, a negócio, e o único assunto que eles tinham eram dados. Então, um CEO, né, o cara que está no topo de uma cadeia, ter um impacto tão grande e sentir talvez até deslocado naquela reunião, um sentimento talvez até frustrante, em que fez a empresa dele ser pivotada. Então ele reviu alguns pontos talvez de que ele tinha, até quebrou alguns pontos de ego talvez, e entendeu que ler dados era algo básico naquele ambiente onde ele estava, que era novo, que era a China, que é um lugar que está crescendo dados para tudo, e inclusive a pessoa se fica devendo, tem uma dívida, não entra no metrô. Talvez tenha sido um incidente que mudou a cabeça dele e que fez ele voltar para o Brasil e rever
os próximos passos da XP. É óbvio que a visão de negócio permaneceu e ela só foi agregada com a visão de dados, que pode dar muito subsídio para qualquer tomada de decisão que venha a ocorrer aqui nessa ponta, tá? Então esses foram os 2 pontos assim que me marcaram muito, e para fechar tudo isso e para me fazer pensar em como isso, como os dados fez da XP, né, essa transformação que a gente vem acompanhando de 2 anos para cá, de entender NPS, de ir para mídia social, de mensurar, porque nada disso estaria acontecendo se ele não mensurasse, se ele não confiasse, se ele não entendesse por meio de dados de que isso traz realmente um resultado. Então a XP ela mudou muito nesses últimos 2 anos, principalmente no último ano, e é muito louco você ver que um Titanic está conseguindo fazer praticamente uma curva de 180 graus, vamos dizer assim, em alto mar e de forma rápida. É impressionante. E o que me fez assim fechar o raciocínio foi um podcast que eu escutei em agosto do ano passado, 2020, do Data Hackers, se eu não me engano foi o episódio 28, em que a XP fez uma parceria com o Data Hackers, em que o time de dados ia em alguns episódios falar sobre essa cultura data-driven, esse desenvolvimento do negócio e dos dados e como a empresa está se comportando. E esse episódio foi muito marcante porque muitos dos problemas que estavam ali numa Big Tech, numa empresa gigante que já fez IPO, inclusive na Nasdaq, e eu também já ter vivido aqueles problemas. Alguns óbvios, outros eu sei como imagino soluções, mas eu vi que muitos daqueles pontos eu também já tinha vivido. E eles têm outros pontos em que eu não passei, que eu vejo como muito privilégio, que é um CEO falar de dados e ter um ecossistema respirando dados. Então é muito louco porque eu vi naquele episódio algo muito da minha realidade, algo que eu fiz a transformação durante esse tempo todo, e todas as empresas em que eu passei tem esses mesmos pontos, os problemas de menos proporção, né? Menor proporção, de maior proporção, mas todos os problemas são similares, eles estão no ecossistema de dados. Então esse podcast me fez pensar muito assim, e cara, como que eu no papel deles, como que eu pensaria, né? Como que eu resolveria esse problema? Porque eu acho muito legal você fazer esse trabalho mental de você simular alguns problemas, algumas situações por base de dados que tenham sido, ou pela experiência, né, o que eu capturei de toda essa jornada de ouvir muito os C-Levels que tem da XP, de ouvir podcast, ouvir a história, ouvir tecnologia. Às vezes algumas pessoas dali, eu já escutei algumas pessoas dali em outros podcasts falando de forma técnica, então eu entendo algumas tecnologias. Então essas conexões de muitos pontos distintos faz a gente montar um cenário na nossa cabeça. Então eu montei esse cenário, eu imaginei, construí um cenário aqui, e é como eu intitulo esse vídeo, de como eu ajudaria, né, simulando um cenário em que eu estou construindo aqui com base em todos os dados, como eu ajudaria a XP a implantar essa cultura data-driven. Então só para contextualizar, assim como os outros vídeos do Resolvendo o Problema com Dados, por meio de uma experiência ou de um conhecimento da empresa, eu simulo um ambiente, alguns problemas e algumas situações onde eu dou soluções. E nesse caso da XP, eu vou conectar todos os pontos, né, conforme eu falei, de podcast, de visão de CEO e tudo mais, e tentar montar um cenário com algumas soluções de dados, de como implantar isso para o negócio ter essa cultura data-driven. Só 2 pontos que eu gostaria de deixar antes de entrar nesse mapeamento, né, nessa consultoria. O primeiro é que eu acho muito massa que a XP tem uma cultura muito forte, que é baseada em 3 pilares, que é mente aberta, espírito empreendedor e sonho grande. Cara, são 3 pilares magníficos que só de você pensar você tem vontade de trabalhar lá, né? Então, mente aberta, de você estar se inovando, não tem problema de errar, você está sempre disposto a aprender. Você ter espírito empreendedor, que é você se colocar na cadeira do CEO e fazer esse negócio, né, ir para frente e crescer cada vez mais como se fosse o seu. E o sonho grande é que, os caras começaram há 20 e poucos anos atrás, chamando 10 pessoas para dentro de uma sala para explicar o que é mercado de ação e as pessoas ali acreditarem em investir dinheiro. Depois evoluíram para a educação, começaram a fazer workshops de ações e tudo mais, e hoje eles se tornaram o que são. Então é muito louco porque são 3 pilares muito claros que a gente consegue se colocar no lugar deles e desejar até trabalhar lá. O segundo ponto
que eu acho que é uma das maiores dificuldades que todas as empresas têm, principalmente as que são baseadas em dados, que é onde investir, né? Onde direcionar, a qual problema o meu time de dados precisa atacar primeiro. Isso é uma grande dificuldade porque entender entre o que é problema, o que é urgente, o que é prioridade e o que é talvez uma inovação, talvez fique muito nebuloso nesse ecossistema tão complexo e rápido, cada vez mais está acelerado no dia a dia. Então entender isso, para onde direcionar a força, o esforço, é algo muito complicado. Então cultura é um ponto muito forte e responder essa pergunta de onde direcionar o time de dados para investir força e energia é muito complexo. Então se eu estivesse entrando hoje na XP, qual é o cenário que eu teria na minha cabeça, como eu começaria a mapear, né, a empresa e quais soluções eu estaria sugerindo caso o cenário que eu simulei fosse o real, fosse o existente. Como eu trataria aqueles problemas e extrairia daqueles pontos positivos algo, né, para construir uma solução e ajudar a empresa a conquistar os seus objetivos de negócio e ter uma cultura data-driven. Então, pontos positivos. De cara, sim, eu acho que é legal, as primeiras coisas que eu observaria seriam os pontos positivos. Primeiro, é um CEO que tem a cabeça focada em dados. Então, isso já é 50% do caminho andado. É muito difícil você ver empresas de 20 anos, 25 anos, que os C-Levels não olhem para quem fala de dados como a geração X que quer mostrar alguma coisa ali, uma inovação, uma modinha. E sim tratar os dados como um OKR, colocar isso como core da empresa, uma espinha dorsal que dita, né, que consolida todas e valida todas as hipóteses de negócio e traz um resultado real. Cultura forte, isso é incrível, isso atrai talento, principalmente o Benchmark, pelo que eu entendi, ele já tem essa cultura de partnership, que é o cara se tornar sócio. Então acho que todo o corpo diretor, os heads, não sei, provavelmente tem um percentual da empresa, porque isso faz com que as pessoas tenham um projeto de vida e não simplesmente aquele compromisso com o currículo. E entender valor de tecnologia e negócio, né? Eu acho que você entender que tecnologia ela não é reativa, ela não precisa ser reativa, não precisa corrigir bug sem ficar correndo atrás de problema, e sim ela ajuda no negócio, isso é incrível. Tanto que o Thiago Mafra, que é o antigo CTO, transformou-se em CEO, né? Até escrevi aqui, é como se o nerd tivesse entrado para o mundo dos negócios, que antes parecia um mundo só de tubarões, hoje acho que é um mundo de quem construiu mais linhas, talvez. Então acho que as coisas estão mudando, os cenários mudam e os C-Levels da XP estão ligados em inovação. Então isso é incrível, isso é uma ajuda, já um ponto de largada muito à frente de outras empresas. Eu vi que existem projetos em andamento, então tracei 3 principais, que eles transformaram a área deles, que antes eram compostas em silos de dados dentro dos times de marketing, time de RH, time de negócio, time de TI. Eles consolidaram isso em um departamento onde eles desenvolvem para todas as áreas. Provavelmente deve ter algumas pessoas dentro das áreas que sejam os pontos focais de comunicação, mas eu acho que ele centralizou. Segundo, eu acho que é um projeto que chama Data Hero, se eu não me engano, que é onde eles levam conhecimento de dados, né, implantando a cultura data-driven para todo o time, não só para quem executa o processo de dados, mas também para quem absorve, quem está na ponta, analista de RH, analista financeiro, analista de negócio, interpretar dados da empresa e talvez de mercado e talvez de experiência do cliente para poder tomar decisão para suas áreas, para os seus negócios. E as integrações, porque o Grupo XP realiza a compra de outras empresas, se eu não me engano eles têm a Rico, até anotei aqui algumas empresas, tem a Rico, a Clear, a Infomoney e a Spit, se eu não me engano, são essas 4. Então como que integra essas 4 empresas dentro da XP? É simples a gente imaginar que é só fazer uma conexão, mas é como se fosse uma ilha diferente da outra e você precisa construir uma ponte sólida, segura, para que haja um fluxo de informação e você comece a entender a jornada se um cliente está dentro da outra e se o da outra está dentro de uma. Então eu acho que é muito complexo e isso exige, eu acho que, muita aplicação de tecnologia em pessoas que entendem de muitos pontos. Negócio, para integrar banco de dados, tirar o máximo proveito de desempenho e tudo mais. Então acho que os projetos em andamento são essas integrações, a área de dados que está sendo alocada dentro de um único departamento e esse projeto de educação. E vejo que quais são os problemas, né,
quais são as dificuldades que a empresa enfrenta para fazer com que os dados ajudem não só no negócio, mas também na cultura da empresa, em criar, né, fortalecer o seu equity ali, o seu volume o seu valor de mercado por meio de dado, porque isso hoje tem muito valor. Então, como que eles constroem esse universo para agregar dados na organização de uma forma como um todo? Então, primeiro, desenvolver um pipeline de dados. Eu acho que é muito difícil as empresas terem pipelines que sejam algo meio que pré-definido para qualquer processo que vai acontecer. Quando tem muita gente envolvida, os processos acabam virando um pouco de Frankenstein e acaba sendo muito despadronizado, até com tecnologias diferentes, e isso acaba sendo dificultado. Data-driven, que eu acho que é o grande objetivo, ter todo mundo conversando sobre dados, e às vezes as pessoas acham que isso é tão distante, é tão difícil, né? Mas eu não vejo isso sendo como algo muito complexo. É lógico que é um trabalho a longo prazo, mas as pessoas precisam começar a ter exemplos do dia a dia. Por exemplo, muitas das vezes o RH pode pensar, eu não tenho nada de dados aqui. Dentro do meu departamento a gente não usa dados. Mas você imagine se você tem um RH que entende que o currículo, né, ele pode ser comparado com os resultados e pode ser comparado com o gestor. Então você entende o perfil das pessoas que entram e qual é o gestor que pode se dar melhor com aquele perfil de pessoa. Então você faz uma análise de dados e aplica para um processo seletivo. Mas aí você entra em outro ponto, que pode ser a ética de dados, que também é extremamente importante, porque você não pode usar esses dados sensíveis para gerar qualquer tipo de pré-conceito ou distinção daquele comportamento, daquele perfil de pessoas. Então você já entra em um outro ponto muito detalhado, que é a ética de dado. E você também tem a integridade dos dados, que você precisa confiar e não tendenciar dados, porque aí você vai ter também tomada de decisão. Se você começar a contratar só um tipo de pessoa, a sua empresa vai ser algo muito único, não vai ter diversidade. Então acho que são muitos pontos que tem que se levar com Data Driven, mas os exemplos do dia a dia e específico para os departamentos podem abrir a cabeça das pessoas que estão na ponta. Então é complexo, é longo prazo, mas não é algo impossível. E principalmente esse lance, eu acho, de você entender qual é a necessidade. Porque o RH tendo esse insight que a gente teve agora, ele pode achar que aquilo é a maior prioridade. Mas talvez a área financeira identificou que tem uma divergência de centavos entre algumas transações e precisa entender se aquilo tem um impacto grande ou não. Então, qual vai ter mais valor? Né? Então, entender também como balancear o peso da tomada de decisão de dado sobre negócio é algo extremamente importante, que tem que ser o core dessa educação data-driven. Não viajar em qualquer insight que você tenha, porque aquilo pode te levar por um caminho sem fim, né? por uma toca sem fundo, e aí você acaba tendo que voltar todo aquele tempo e gastou energia para nada. E eu acho que o último ponto é o negócio, né? Porque todo mundo precisa estar alinhado, olhando para o mesmo ponto, tentando responder a mesma pergunta e tendo uma noção de onde todos estão indo, né? Então acho que todo mundo respirar negócio, dados e estar falando a mesma língua é a dificuldade que tem de se transformar essas informações em DWs, em Data Lake e deixar disponível para todo mundo. Eu acho que é um problema gigantesco de uma empresa gigantesca, mas entendendo todos esses pontos, como eu daria algumas soluções, como eu contribuiria com algumas soluções dentro da empresa para tentar somar forças para ir para essa direção, que é crescer o negócio e ser uma cultura data-driven. Eu separei em 3 pontos principais, que eu chamei de conhecimento, técnico e negócio. O conhecimento eu vejo que é como, primeiro, ter a cultura data-driven. Então, talvez um Instagram em que tivesse os close friends, os funcionários e algumas pessoas chaves dentro da empresa irem em alguns momentos fazer alguns stories dentro de outras áreas e juntos tendo insights e transmitindo isso para os demais, deixando talvez no stories ou disponibilizando isso em algum lugar, talvez eles possam entender de forma simples como o ecossistema da empresa gera insights sobre dados. Então isso eu acho que vai começar a estimular muitas das áreas a entenderem, se ajudarem, porque às vezes um problema que alguém resolveu lá na ponta podia ser o ponto final para esse cara terminar uma frase
aqui, nesse outro departamento que talvez pareça não estar relacionado, mas tem uma certa conexão. Então, começar a levar esse ambiente, essa respiração data-driven, de como se pensa em ciência de dados e não como se faz ciência de dados, porque é muito diferente, eu acho que seria muito legal para respirar cultura data-driven. Sobre desenvolver skill, que é o segundo ponto em que eu vejo como conhecimento, eu também não sei se existe parceria, mas eu já optaria por pegar a Lura, por exemplo, e desenvolver um curso específico com algumas tecnologias para algumas áreas específicas ali dentro e colocar isso com uma mensuração, como um KPI para algumas metas, algumas bonificações. Talvez não seja o melhor caminho, mas pode ser uma primeira iniciativa. Ensinar dados, ter um time mesmo ali de dados, de ciência de dados, que faz algumas imersões, que vai para alguns departamentos ali e fica um dia ou dois respirando, vendo rotina, trocando ideia. Ter pessoas mesmo educadoras, perfil de desenvolvimento para levar essa cultura na ponta, acompanhar o dia a dia de departamento, eu acho que seria muito legal. Ter aula de matemática, cara, eu acho que a aula de matemática é um negócio extremamente essencial. Parece que não, mas não estou falando de matemática, estatística, não, conceito básico de conversão, de entender às vezes alguns raciocínios lógicos, conversão de binário para hexadecimal, ou entender alguma lógica de programação bem inicial ali, entender média, entender projeção. Esse tipo de matemática de negócio é algo que falta muito em muitas pessoas, de verdade. Falta muito isso em muitas pessoas. E parece ser muito básico, mas não é. Às vezes as pessoas se dividem o número maior pelo menor, se é o menor pelo maior, e qual é dos números que faz a divisão, como tira ali, como faz o cálculo de uma métrica, e isso pode fazer uma dificuldade, e isso pode gerar insights muito errados por conta de uma conta básica errada, por conta de um parênteses que foi mal interpretado dentro de uma forma. Infelizmente, né, a gente poderia vir com uma base muito mais forte da escola, mas eu acho que isso tem que ser. Eu estudo muito, eu vira e mexe, às vezes tenho dúvida, eu que trabalho com isso há muitos anos, imagine quem viu matemática só na escola. Então eu acho que isso aí seria muito essencial. E criar um processo de disponibilizar pequenos roteiros práticos, bem práticos, de boas práticas da empresa, por exemplo, como fazer uma consulta no banco cliente, né? Pô, o cara ali todo dia ele faz aquilo, ele pode simplesmente gravar a tela dali do PC, dar uma explicação breve e disponibilizar isso no banco de vídeo da XP, que sempre que, putz, eu tenho que fazer um processo, será que já tem lá? Putz, não, coloco numa lista de sugestão e tal, e você vai criando ali um mastermind de processo já padronizado, que isso pode virar um pipeline até, se for identificado muito padrão, quais são os vídeos mais consultados, pode ser até tornar prioridade padrão, prioridade para a construção de um processo automatizado. Então acho que as coisas vão muito além. Quando você é dado, você pode fazer tudo, você pode mensurar qualquer clique que seus funcionários dão, então entender para onde as pessoas estão se direcionando, a maior dúvida, e começar a criar processos automáticos para isso. Então acho que conhecimento é isso, o Instagram então para disseminar a cultura data-driven, e cursos online e tutoriais em vídeo focado ali para as pessoas, para elas se desenvolverem de forma técnica. Sobre a parte de negócio, eu acho que os principais pontos é desenvolver nas pessoas que são de tomada de decisão, os gestores, né? Acho que, lógico, todo mundo toma decisão, mas as tomadas de decisão de futuro, de planejamento, de guia para o time todo seguir, é entender como transforma uma dúvida, um questionamento, né? Uma interpretação, uma desconfiança de negócio em um processo sólido de dados. Então, como que você tem um insight de negócio e já transforma isso num processo de dado? Falar isso é muito complexo, é muito difícil o cliente entender isso. E também é muito difícil você ter ao contrário, o cara que faz muitos processos entender o impacto que aquele processo pode ter no negócio. Então você tem um alto nível que não consegue passar uma mensagem muito clara para quem está no nível de processo de execução, e também você não consegue ter pessoas falando a linguagem dos C-levels, levando às vezes sugestões daqueles dados em que ele viu e teve um insight para se construir algo. Então essa comunicação tem ruído e falta às vezes um pouco de conhecimento mais generalista para ambas as pontas. E acho que um terceiro ponto, que é a experiência de negócio, que é o cara que vive aquilo, ele respira aquilo,
e às vezes ele consegue entender, se colocar numa posição em que ele tem um insight como cliente para melhorar o negócio. Um tempo desse eu tive uma experiência com e-commerce, fiz uma compra, foi extremamente frustrante, tive vários problemas na jornada. Vendo aquilo, eu gravei o vídeo, como eu solucionaria esse problema. E o insight principal é que alguém ali dentro da área de dados especificamente poderia ter, naquele mesmo momento, quantos por cento dos clientes que tiveram algum tipo de problema na compra nunca mais retornaram à minha plataforma. Então isso pode ser um insight pequeno na experiência de cliente que pode começar a desenrolar algum problema muito maior, né, que ninguém tinha olhado ainda. Então eu acho que esses pontos de linguagem, de interpretação de negócio com dados ainda é muito difícil, parece que é muito distante da realidade da maioria das organizações. É óbvio, eu estou olhando por fora e isso eu estou falando de base das minhas experiências. Quem está dentro da XP com certeza deve ter uma visão diferente e eles podem estar muito mais evoluídos do que esse podcast que eu escutei um ano atrás, estou tirando essas decisões. Mas é por isso que eu estou montando um cenário em que eu soluciono esses problemas do meu cenário, beleza? Então vamos lá. Então acho que o terceiro e último ponto é a parte técnica, é a parte mais legal, né? É a parte mais complexa. E para esse assunto eu dividi em 4 pontos. O primeiro deles eu acho que é a integração e os outros 3 é sobre sistemas desenvolvidos e estabelecidos, processos rotineiros e demandas que estão acontecendo no dia a dia e a inovação, né? E a exploração. Então, primeiro, a integração, tá? Integração eu acho que é o mais difícil. A XP ela tem 4 outras empresas. Então, ela tem a Rico, a Infomoney, a Clear, a Infomoney e a Speech. Acho que é assim que lê Speech. Tem 4 empresas. Então, imagine que essas 4 empresas são 4 mundos diferentes. E para você conectar isso é muito difícil. Então, você precisa ter pessoas que pensam em negócio, para mapear como tirar os melhores insights, para não ter que revirar todos os bancos de dados. Você precisa ter engenheiro de dados para poder fazer o processo de extração, você precisa ter o analista, você precisa ter analista de BI, você precisa ter cientista para validar se aquela informação realmente tem valor. Você precisa ter muitas áreas, sem contar em todo o risco de segurança e várias outras dificuldades que você tem para fazer isso. Esse problema eu resolveria com uma ferramenta chamada Alteryx, que é uma ferramenta em que ela tem uma alta capacidade de processamento de dados e ela é muito simples de você conectar em 2 bancos de dados muito diferentes. Eu já consegui conectar em 4 ou 5 CRMs diferentes, não testei ainda em ambientes diferentes, mas eu não vejo nenhuma dificuldade, porque se está na nuvem na China e numa nuvem lá nos Estados Unidos é a mesma coisa que você conectar no rack do primeiro andar e no rack do segundo. Acho que a Amazon ainda é mais fácil conectar na China e conectar nos Estados Unidos do que você conectar nos racks internos, que talvez você nem encontre os cabos e as coisas todas do switch ali. Então é muito mais fácil você ir para as nuvens e se conectar, e essa ferramenta possibilita. Então imagine você conectar 2 empresas diferentes e entender as jornadas dos clientes e ver se existe algo em comum. Parece ser gigantesco, extremamente complexo, mas isso pode se tornar mais acessível, mais rápido. Essa ferramenta, por exemplo, ela possibilita você de fazer isso. Uma única pessoa conseguiria tirar insights gigantescos apenas fazendo isso. É lógico, tem que ser uma pessoa de skill sênior, tem que entender de vários processos para poder consolidar, mas possibilita, e com um PC normal. Um i7 com 32 GB de RAM provavelmente conseguiria fazer esse processo. Então, eu acho que, lógico, depois você precisa vir com processos parrudos, depois que você entendeu se realmente tem ou não valor, aí você constrói uma avenida sólida, né? Porque se você não sabe o que tem do outro lado do morro, você não começa a furar o túnel para descobrir se tem e se valeu a pena ou não furar, né? Você precisa chegar lá, ir por cima do morro, chega do outro lado, ver se realmente dá, estuda a rocha, né? Vê o que você vai precisar, planeja e depois você faz essa perfuração. Então é mais ou menos isso, você conseguiria com o Alteryx se conectar de forma rápida nesses bancos, tirar insights, ver se estão relacionados ou não e começar a mapear ali, criar uma estradinha de terra para vir depois a equipe de engenheiros e pavimentar. Então acho que a integração é um problema, mas eu não vejo como sendo um problema tão complexo quanto muitos tratam. Muitos profissionais que às vezes colocam ferramentas de Big Data e uns negócios tão gigantes que é a mesma coisa que você construir um Transformers para pisar numa formiga. Às vezes não precisa disso, beleza? Então acho que esse é o primeiro ponto. E os outros 3 pontos
que é sobre inovação, processos ali do dia a dia e sobre sistemas já estabilizados, né, estabelecidos. Primeiro, a inovação. É muito difícil, dentro dessas 3 frentes, você conseguir fazer dimensionamento de time. Isso eu tenho certeza, porque é muita demanda, é muita coisa acontecendo, muito problema do dia a dia. Mas eu vejo que o processo, principalmente o processo de quem é os desbravadores da inovação, é um time que precisa ser um time de negócio. Porque, na minha opinião, eu acho muito mais fácil você transformar uma pessoa de negócio em um cientista de dados do que você transformar um cara de TI. Porque eu acho que ciência de dados está muito mais próxima a você ter insights de negócio e ter competências técnicas do que você ter competência técnica e tentar aprender sobre negócio. É muito mais difícil. É óbvio que o cara que é técnico, ele é muito mais profundo e consegue resolver problemas muito mais complexos do que o meu. Mas se ele não tem o insight do negócio, talvez ele resolva um problema que não precisa ser resolvido. Um problema que talvez nem exista, ou não tem impacto nenhum financeiro de negócio para a empresa. Então, se você tem ali um time de desbravadores, um time de pessoas que estão à frente do processo, entendendo de forma rápida se compensa um time de engenheiro vir construindo um processo sólido para alimentar o cientista que vai consumir uma informação de valor, eu acho que é o time mais rico. Patrocina, vou até falar, patrocina eu, Alteryx, né? Mas eu vejo que essa ferramenta é uma ferramenta que me ajudou muito na carreira e com pouca linguagem de programação e mais visão de negócios e arquitetura de dado, né? Entender como o comportamento de dado, eu consegui resolver problemas extremamente complexos. Então o Alteryx seria uma ferramenta onde as pessoas ali com low code, né? Com arrastar e colocar as ferramentas, os campos dentro do sistema ali, né? É bem próximo ao Pentaho. E você consegue fazer copia, cola, arrasta e conecta pontos e você consegue montar um processo complexo com poucas ferramentas, né? Com uma máquina que não precisa ser tão parruda, não precisa ser um servidor, muito menos um cloud. E você cria processos ali que eu já consegui fazer processos de mais de 1,5 bilhões de registros. Então, essa equipe de frente, visão de negócio, low code, extrai valor ou não, eu acho que é a principal fonte. Depois, que é a equipe que está na frente, no front do negócio, essa equipe é o que tem, eu acho que, menos a fazer. É uma equipe que provavelmente já ela está muito incorporada com o dia a dia, o que está acontecendo. Então essa é uma equipe que com certeza eu não posso falar nada, porque você precisaria estar submerso a esse time para entender se tem como fazer algumas pequenas mudanças para complementar, para agregar valor. Mas como é uma empresa, uma equipe que já toca uma empresa desse tamanho, é óbvio que não tem nem o que falar. E sobre os sistemas passados, pode-se ter também um time dedicado. Por quê? Bom, mas se o sistema, né, se o processo construído já está consolidado, o porquê eu vou mexer naquele sistema? Né? Qual é o motivo? Às vezes você tem um processo que tem uma falha de segurança. Às vezes você tem um processo que pode estar consumindo um servidor pesado, isso pode estar consumindo um dinheiro muito grande da sua TI, e quando você entende, você reduz, muda a linguagem de programação ali, você consegue reduzir o volume de cloud e o volume de transação, o volume de processamento, então você consegue ter um impacto financeiro de redução de custo de nuvem. Então, você revisar pode ser um reinvestimento, né? Uma consolidação, uma atualização, um processo de solidificação dos sistemas existentes e talvez até desligar algumas coisas que já não precisam mais. Então seriam essas 3 etapas. Um são os desbravadores, que eu implantaria o Alteryx para fazer esse processo rápido. Os caras do meio, que são processos, lógico que tem coisa a incluir, o Alteryx também caberia muito bem ali para facilitar, criar alguns processos, mas esse já é o core, já existe, então eu acho que não tem nem como eu falar. E os caras que já passaram são os caras ali, os que vão cuidar dos sistemas já passados, que é um time que eu vejo que é de engenheiro, os caras que conseguem reformular um prédio, né, vamos dizer assim, uma construção já, e tirar aquilo e transformar em alguma coisa mais compacta, eu acho que é muito mais incrível. Então eu acho que, assim, eu entrando na XP, se eu tivesse entrado na XP, né, não entrando, se eu tivesse entrado, seria essas as frentes que eu tomaria se o cenário fosse exatamente esse que eu mapeei. Eu tentaria colaborar sim, ajudar a transmitir a mensagem de dados, porque eu vejo que dados, as pessoas entendem muito a ciência de dados como sendo algo muito matemático e muito complexo. Mas eu acho que a ciência de dados é o modo de você pensar, é o modo de você entender
a mensagem que os relatórios, que todas aquelas informações que estão sendo construídas te passam, e a partir dali, com a sua experiência, você tomar decisões assertivas, é muito além de matemática. É mais de você, é de você estar aberto a entender, a conversar com os relatórios e começar dali tomar decisões claras para onde você quer ir. Então eu acho que ciência de dados, a cultura data-driven e empresas como a XP cada dia serão mais comuns. E eu acho muito legal fazer esse trabalho mental de montar um cenário, principalmente de uma empresa como a XP, e tentar resolver o problema. E essa é a minha mera opinião de alguém que viveu no mercado financeiro também, vivi as minhas experiências, não dentro de uma empresa como a XP, mas tive muitas experiências. E esse seria o formato que eu colaboraria com a XP em se transformar uma empresa mais data-driven, né? Eu acho genial, somos clientes da XP aqui, a gente já tem cartão da XP, a gente investe pela XP, é incrível, experiência do cliente única. Então parabéns pelo trabalho de vocês. E bom, se vocês verem esse vídeo e gostarem, só de me deixar um like eu já vou ficar muito feliz. Tamo junto, espero pelo menos ter gerado questionamento para vocês. E um grande abraço e sucesso.